Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Tem gente que fala de apodrecimento cerebral, né? Que é o brain rot. E seria basicamente imagens chocantes, né? E aí, chocantes eu não digo no sentido de ser assustador, de conteúdo gore, por exemplo. Mas que é o que? É um conteúdo que mostra, num certo sentido, uma perda de criatividade. Porque você joga um prompt num computador e ele fala, e ele faz. É que nem nós perdemos, não é que nós perdemos, mas nós temos uma capacidade muito difícil de pensar num personagem que seja um alienígena não humanoide e ameaçador. Por exemplo. Certo? Então isso daí gera essas imagens fantásticas. Falam também, acusam o uso de inteligências artificiais. Eu particularmente considero isso uma forma de iludismo. Iludismo não de lúdico, tá? Mas de iludita. Ou seja, gente que quer destruir a tecnologia porque acha que ela que causa o seu desemprego, a sua pobreza, a sua miséria. Eu discordo, isso aumentou a nossa produtividade, isso aumentou o nosso acesso à saúde, por exemplo, tanto física quanto mental, certo? Imagine só que usam os chatbots, né, como são chamados, os robôs geradores de texto, como psicólogos, como os diários, digamos assim. E, bom, imagine que você tem um terapeuta gratuitamente que te diz que você tem erros, tem acertos de um modo afável, certo? Eu sei que a gente também precisa de punição, obviamente não precisa ser num sentido espartano, né, de ser chibatado pelado em praça pública por uma falta cometida e descoberta, né? Mas a gente tem que ver o seguinte, que é o que? Elas estão fazendo acesso mesmo à saúde. E física eu digo quando, por exemplo, você escaneia e manda pro robô interpretar exames de imagem. Pensa no quanto isso agiliza, principalmente num país como o Brasil, onde o tempo médio de uma consulta, isso é só para você marcar a consulta e ser atendido, isso a média nacional é de 57 dias. A mais baixa, se não me engano, é de isso com um especialista. E eu acredito que a mais baixa, se não me engano, é em Santa Catarina, não lembro ao certo, é de 35 dias. Então pensa assim, você conseguiu fazer todos os seus exames e você conseguiu agilizar. E é diferente de quando, por exemplo, as pessoas jogavam no Google os que elas estavam sentindo e aí aparecia, sei lá, um câncer terminal, algo assim, certo? Não, você vai ter algo aproximado e como sempre essas máquinas elas têm o componente humano programando elas, dizendo, olha, pode ser tal, indicativos de tal coisa, procure um especialista, certo? Que você irá consultar. Então, assim, veja o quanto isso agiliza, certo? Então, isso não é o que eu digo isso nos permitiu, assim, ter acesso a muitas coisas. E facilitou também. E tem também a questão da linguagem, certo? Os robôs
Eles, pela sua capacidade de adaptabilidade, de se tornar personalizados, eles podem falar a linguagem que a pessoa entenda melhor do que qualquer humano mesmo. Mas antes de falar que isso causa um apodrecimento, um emburrecimento, pense numa sociedade que não tem acesso à cultura, que, ou por mais que tenha livros, ela não lê. Você tem um mercado de livros bem sucedidos, com bienais, com feiras e tudo de editoras, feiras Amazon e por aí vai, e mesmo comercializando todo tipo de livros de todos os tipos, e mesmo assim o nível de leitura é baixo. A maioria dos brasileiros lê em torno de 20 a 30 páginas por ano. Ou seja, eles não se lê nem bula de remédio. Uma bula que dá algo em torno de 9 páginas. Se a pessoa pegou uma gripe, foram receitadas 2 remédios, ela só deve ler o de um. Pensa nisso. De um dos remédios, se lê. Porque eu digo isso porque de 2 remédios, se 2 em média são 9, 2 dão 18. Porque ela vai primeiro procurar o que isso faz e tudo mais. Ela não vai procurar componentes, alérgenos, por aí vai, nem nada. Nem se der errado, o médico vai ter que descobrir, certo? Se, digamos, ela tinha uma alergia aos componentes, ela vai ter que descobrir e o médico vai acessar. Então, assim, eu digo que comecei falando dos brain roads, que são essas imagens nada a ver que surgem, e que o termo evoluiu para um apodrecimento pelo emburrecimento, mas não, isso daí está trazendo mais acesso às pessoas. A produção cultural. Não deveria dizer produção cultural apenas e tão somente, mas também uma forma de entretenimento e, por incrível que pareça, até uma forma de, quando eu digo isso, de socialização. Perfeito? E é nisso que isso afeta positivamente, é claro, a saúde mental. Como disse, se você pedir para os chatbots te listarem aquele negócio, isso é uma coisa que serve para, por exemplo, entrevista de emprego, né? Se você não souber 3 qualidades suas e 3 defeitos seus, você pode pedir para ele. E quando eles falarem dos defeitos, eles vão falar: olha, não são tão defeitos, vocês vão mandar um migué, mas vão dizer 3 defeitos seus. Façam essa experiência, certo? Perguntem isso. Vocês vão ver que no final vai dar tudo certo e vocês vão ter um resultado muito satisfatório. E veja o ganho em tempo, certo? Porque assim, eu não vou dizer aprender algo ou fazer algo vai ter o seu tempo diminuído. Porque se instruir, se educar, você ser aquele médico que interpreta todos aqueles exames com agilidade, demora isso e não vai ser o robô por hora, né? Também a gente não pode dizer o futuro, mas por hora não será um robô que vai substituir essa formação. Mas ele vai te dar uma agilidade, vai nos dar uma agilidade. Quando eu digo isso, para todos os seres humanos que tiverem acesso. Então não vai causar um emburrecimento ou um empobrecimento. Mas muito pelo contrário, você vai ter um uso da informação sendo difundida, sendo espalhada
e que vai ajudar a produzir riqueza, certo? É que nem, por exemplo, você vê gente fazendo piadas com o chatbot, né? Por exemplo, de fazer receitas com o que tem na geladeira. E aí, né, tem meio limão seco, o super bonder e água. E aí o chatbot tem que elaborar. E aí você vê como as coisas mudam e como a plasticidade, a versatilidade do ser humano, a sua adaptabilidade está bem encaminhada, certo? Então você vê que não tem um apodrecimento. O que era basicamente o que já estava ruim, ficando na mesma. Obrigado e tente ser feliz.